Vamos para mais um mês de leitura bíblica? Sejam muito bem-vindos ao canal Ilustrando a Bíblia. Se não for inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e aciona o sininho para ser notificado. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Vamos abençoar? Este mês vamos continuar no Novo Testamento, no livro de Atos, mas vamos ler Provérbios junto, do Antigo Testamento. Se você não participou da leitura bíblica do mês passado, eu vou deixar a playlist para você se atualizar, ok? Este mês vamos ler 2 capítulos por dia, um capítulo de Provérbios e um de Atos dos Apóstolos. Dia de hoje, Provérbios 5, Atos 5. Vamos lá para o vídeo? Provérbios 5. Advertência contra a imoralidade. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Inclina os ouvidos à minha inteligência para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escuta o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis. Para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida, você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E porque o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças, que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, porque você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido, e ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura e sai cambaleando por aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas reteve uma parte do dinheiro e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por este valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar deste acontecimento. Sinais e prodígios. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo
pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles, e aumentavam sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. A perseguição dos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão publicamente. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinaram. Quando chegaram, os sumos sacerdotes que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e, voltando, relataram, dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. E então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, penduraram-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas deste fato, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. O parecer de Gamaliel. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a esses homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse foi morto. Todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se esse plano ou essa obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. E aqui terminamos mais um dia de leitura bíblica. Vejo vocês amanhã. Tchau!